Pessoal, continuando a revisão aí, então, além do exercício de gráfico, nós vamos ter um exercício de taxa de variação. Então, se vocês pegarem a lista lá de taxa de variação, né, eu coloquei aqui um exemplo, né? Então, vai ter, para todo mundo vai ter um exercício sobre taxa de variação. Coloquei aqui um exemplo. Um tanque tem a forma de um cilindro circular reto, de 5 metros de raio de base e 10 metros de altura. Então, é alguma coisa desse tipo. No tempo t igual a 0, a água começa a fluir no tanque a uma razão de 25 metros cúbicos por hora. Então, começou a cair água dentro desse cilindro a essa velocidade. Então, a razão aqui diz sobre a taxa de variação, né, do volume em relação ao tempo. Isso é a velocidade com que a água está jorrando dentro do cilindro. Aí está perguntando com que velocidade o nível de água sobe, né? O que é o nível de água subir? É a variação na altura. Então, isso que o exercício está perguntando, qual que é a velocidade com que a altura está aumentando. Então, a velocidade que o nível da água sobe é a variação da altura em função do tempo, né? Então, essa é a velocidade com que a água está subindo dentro do cilindro. Então, vai sendo colocado a água lá, ó, o que vai acontecendo? Ó? O nível de água ele vai subindo. Então, em um determinado momento vai estar aqui, depois vai estar aqui, depois vai estar aqui. Então, existe uma variação na altura. Observa que o raio não muda, o raio é sempre igual a 5. Você tem uma mudança na altura. Então, a fórmula do volume do cilindro é essa aqui, área da base vezes a altura. πr ao quadrado vezes h. Mas muito cuidado, você tem aqui o r e o h, não são duas variáveis. O r é uma constante, ele é sempre igual a 5. O h é que é variável, ele vai variar. Aqui, por exemplo, a altura pode ser 3 metros, aqui a altura é 5 metros, aqui a altura é 7 metros e assim por diante. Então, à medida que a água vai entrando, o nível de água, ou seja, a altura da água, ela vai variando. Então, a única variável que a gente tem aqui é o h. O r é sempre constante, o raio aqui é sempre 5. Não muda, beleza? Então, vamos lá. Olha só, o exercício ele me deu a variação do volume em função do tempo. Mas se você pensar, o volume não está variando em função do tempo, ele está variando em função da altura, né? Então, o volume varia em função da altura e a altura é que varia em função do tempo. Então, o dv dt, ele é o dvh e o dh dt, né? Então, lembrar dessa questão da taxa de variação, onde a gente tem essas funções que são funções compostas. É o volume dependendo do h e o h variando em função do tempo. Então, a variação do volume em relação a h, dv dh, variação do h em função do tempo, dh dt, que é justamente o que a gente está procurando, né? Então, nós temos essa fórmula. Vamos lá, dv dt. Um cuidado que a gente tem que ter também é observar as unidades de medidas. Aqui é metro e aqui é metro. Então, tranquilo, pode continuar o exercício. Se tiver variação, você tem que fazer a adequação. O dv dt, o exercício deu, vale 25. Então, vou trocar aqui por 25. O dv dh, eu vou calcular. É a derivada do v em função do h. Olha o v aqui, ó. Vamos derivar isso aqui em função do h. O πr ao quadrado é um número, é uma constante. É como se fosse 5h. A derivada de 5h em relação a h não dá 5? Então, a derivada de πr ao quadrado h em relação a h vai ser πr ao quadrado. Isso aqui é como se fosse o 7. 7h, derivada de 7h não é 7? Então, derivada de πr ao quadrado h é πr ao quadrado h. É πr ao quadrado. O h, ele está multiplicando. πr ao quadrado é uma constante, então constante repete, derivada do h é 1. Então, vai dar isso aqui. O r vale 5, ó. Colocando o r 5, 5 ao quadrado, 25. 25π. Então, no lugar do dv dh, eu vou colocar aqui o 25π, que é a substituição desse r por 5. E isso aqui é justamente o que eu estou procurando. Vou pegar isso aqui, vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar assim. Cancela 25 com 25, vai dar 1 sobre π. Certo? Unidade de medida. O h é metro, aqui, ó, por tempo, que é a hora, como já foi dito anteriormente aqui, ó. Então, 1 sobre π metros por hora. Essa é a velocidade com que o nível de água está subindo aí. Outro exercício de taxa de variação aí, só para reforçar, está perguntando a que taxa cresce o volume de uma bola de neve, sabendo que o seu raio está crescendo a uma velocidade de 5 centímetros por segundo.
no instante em que ele mede 10 centímetros. Então vamos lá. Imagina lá uma ribanceira lá numa montanha cheia de neve, uma bola de neve está descendo e ela vai aumentando, né? E você quer saber qual é a taxa que cresce o volume, ou seja, com que velocidade o volume cresce, qual que é a taxa de variação do volume em relação ao tempo. Sabendo que o raio cresce a uma razão de 5 centímetros por segundo. Então, a variação do raio em relação ao tempo é de 5 centímetros por segundo, no momento em que o raio é igual a 10 centímetros. Aqui, centímetro, beleza. Então, como eu quero calcular a derivada do volume em função do tempo, qual que é a fórmula do volume? Trata-se de uma bola, esfera, então o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, esse é o volume de uma esfera. Eu quero calcular o dV dt. Mas se você observar, o V ele não está escrito em função do T. Ele está escrito em função do R. Ó. Então, o V está escrito em função do R e o R variando em função do T. Então, para calcular o dV dt, eu faço dV dr e dr dt. Certo? dV dt é justamente o que eu procuro. Isso aqui é justamente o que eu estou procurando. dV dr. Qual que é a derivada do volume em função do raio? O volume está aqui, ó. Derivar isso aqui em função do raio, o 4π e o 3 você repete e a derivada acontece aqui, ó. Você desce esse 3 multiplicando, 3 vezes 4 aqui, ó. Não precisa nem multiplicar, eu coloquei até direto aqui, eu desci o 3 multiplicando, está aqui, subtrai 1 aqui em cima, 2, acabou. A derivada é isso. O 4π e o 3 é constante, eu repeti. Derivada de r ao cubo, desce o 3 multiplicando, subtrai 1. Cancela esse 3 com esse 3, vai ficar 4π r ao quadrado. Como r vale 10, então eu vou colocar 10 aqui, ó, 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 4, 400π centímetros cúbicos por segundo. Por que centímetros cúbicos? Porque se trata de volume. Porque aqui não precisava nem colocar segundo, aqui não é segundo não, porque eu estou variando em relação ao raio. Mas então eu vou pegar só o 400π e vou colocar no lugar desse dV aqui, ó, dV dr 400π. O dr dt, o exercício já deu. Quanto que vale dr dt? Aqui, ó, 5. Coloquei aqui, ó, 5 vezes 400, então aqui vai ficar 2000π, que é esse π aqui. Agora sim, centímetros cúbicos, que é a variação do volume em relação ao tempo, que é segundo. Então, esses centímetros cúbicos por segundo aqui não precisa não. Se aqui eu fosse colocar, seria centímetros cúbicos por centímetro, porque o R é centímetros, certo? Então, isso que o exercício pediu. Então, essa é a velocidade com que a bola, o volume da bola está crescendo aí.